Sinal da Gaúcha, no ar a partir de agora em outras plataformas. Esportes ao meio-dia, a gente volta para o FM a partir do 12h25. Dia de convocação da seleção brasileira. Tite convocou a seleção para os amistosos contra Gana e Tunísia. No programa de hoje, André Silva, Felipe Duarte, Eduardo Gabardo, Maurício Saraiva, direção do Lucas Katsurayama. Daqui a pouco também nós teremos muita opinião aqui no programa. Bom, Eduardo Gabardo acompanhou a convocação do técnico Tite, está acompanhando a entrevista coletiva do Tite. Saiu a penúltima convocação da seleção. A próxima é para a Copa do Mundo. Gabardo, boa tarde. Boa tarde, Gamba. Saiu a última lista antes da convocação para final para a Copa do Mundo do Catar. É isso aí, com algumas novidades. O Tite, a lista foi anunciada às 11 da manhã na sede da CBF. E aí logo depois começou a entrevista coletiva dele, que está em andamento ainda. A gente até daqui a pouco pode acompanhar o final da entrevista do Tite. Bom, vamos lá. Os nomes, com algumas novidades. Tem uma novidade, inclusive, de um jogador gaúcho, Ibanez, de Canela, aqui do Rio Grande do Sul. Teve uma passagem por um clube de Garibaldi, depois foi para o Fluminense e logo depois já foi para a Itália. Atualmente ele joga na Roma. Ele é uma das novidades da lista. Bom, os nomes convocados pelo técnico da seleção brasileira, Tite. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Laterais: Danilo, Alexandro e Alex Telles. Veja bem, só um lateral direito, daqui a pouco eu explico por quê. Zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, o Bremer, que joga na Juventus da Itália, e Ibanez, o gaúcho aqui de Canela. Jogadores do meio campo: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Lucas Pedro. Está convocado Pedro do Flamengo. Todo mundo esperava isso pelo que ele vem jogando, o artilheiro da Copa Libertadores da América. Antony, Firmino, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Ficaram de fora nomes como Daniel Alves, Coutinho e Gabriel Jesus. O Daniel Alves, na explicação da comissão técnica da CBF, não está em boa forma física. Não fez pré-temporada quando chegou para atuar no México. Por isso vai o Danilo como lateral direito e podem jogar por ali também Ibanez e Militão. Podem fazer esta função. Os dois jogos, dia 23 contra Gana, em Le Havre, na França, e dia 27 contra a Tunísia, em Paris. São os dois últimos testes antes da convocação final no dia 7 de novembro para a Copa do Mundo. Muito bom, vou colocar para debate aqui. Marcelo Debona também estará conosco, mas de imediato Maurício Saraiva. Bom, Maurício, quero te ouvir a lista do Tite para os amistosos contra Gana e Tunísia. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que está com a gente. Eu gosto da lista. Eu gosto da volta do Everton Ribeiro. Eu entendo a convocação de um lateral só, porque tanto o Militão como o Fabinho podem fazer aquela função sem improviso. Eles são adaptados àquele lugar. Improvisar é quando o Paulo Souza pega o Marinho, que é ponteiro direito, joga com a perna esquerda e coloca de lateral esquerdo. Isso é improvisar. Se você quiser avançar no tema, pode ser inclusive inventar. Mas o Éder Militão e o Fabinho na lateral direita já jogaram com competência, fazem essa dupla função. Então não é problema nenhum. A outra possibilidade do Tite seria convocar o Rodinei, que hoje está jogando uma bola bárbara. Mas seria algo extraordinário, seria algo só porque a vaga de lateral direito está rifada, não tem dono, nem o próprio Danilo é dono absoluto dessa vaga. Mas não foi o que o Tite fez, porque tem no elenco, nesses outros dois convocados, especialmente Fabinho e Militão, a possibilidade da lateral direita. O Everton Ribeiro é um cara que, depois da correção do não trabalho do Paulo Souza por parte do Dorival, o Everton Ribeiro voltou ao padrão que o levou às primeiras convocações. E mais do que isso, né, Felipe? O Everton voltou ao padrão em que ele chegou a ser titular da seleção brasileira nas eliminatórias. Então essa é uma convocação justa. E a mais justa de todas, a mais óbvia de todas, o Tite já sinalizava em todas as entrevistas que deu, a convocação de um centroavante que é único no elenco. Não tem nenhum outro jogador que faça o que o Pedro fez, nem o Matheus Cunha. Esta sim é uma convocação que eu não faria. É um jogador que está no banco de reservas do Atlético de Madrid, não tem feito gols no Atlético nem no clube anterior, nem na seleção brasileira.
Ele foi na Olimpíada, uma figura importante, mas a Olimpíada já tem uma certa distância. Não é um jogador que me encante para esta convocação, mas eu consigo compreender no escopo do Tite. Bom, uma lista sem problema nenhum. Deixa eu começar os debates com vocês aqui, justamente pelo sistema defensivo, né? Bom, entre os goleiros não tem dúvida nenhuma, serão esses três os goleiros do Brasil na Copa do Mundo, o Ederson, o Alisson e o Everton do Palmeiras. Agora a lateral direita, Marcelo Debona, Felipe Duarte, André Silva, Maurício Gabardo. O Brasil precisa de um lateral direito de ofício para ser o reserva do Danilo, Debona? Não. Ele poderia ter, mas ele vai encontrar muita dificuldade de achar esse reserva. E tendo no Éder Militão e no Ibañez convocado hoje como uma das novidades, alguém ou dois jogadores que podem fazer essa função, eu ficaria apenas com o Danilo. Eu não consigo achar o reserva do Danilo. Eu também não acho. Eu também não acho. E para mim não é o Daniel Alves esse jogador. Não é o Daniel Alves. A gente estava debatendo, Gamba, que o mais regular dos laterais, regular bem do que a palavra prega mesmo, é o Marcos Rocha. Regularidade, mas não é um lateral para a seleção. Não é. O momento do lateral, o Rodinei do Flamengo. Mas vem cá, é para a seleção, para jogar uma Copa do Mundo? Então eu iria de Danilo apenas. E aí usa, né? Alguém para fazer ali a função numa emergência, né, Gabá? Esse é um problema, o Gamba, que vai durar 2 Copas do Mundo para a seleção brasileira. Porque em 2018 isso foi um problema também. Foi. O Danilo seria o titular, se machucou, e o Fagner terminou a Copa do Mundo como titular. 4 anos depois, 4 anos e meio depois, a seleção brasileira vai para uma Copa do Mundo com um lateral, o Danilo. Porque, claro, pode ter um outro convocado como o Daniel Alves, mas não tem ninguém afirmado para ser convocado, não tem nenhum nome incontestável para a lateral direita, nem o titular. E esse não é um problema novo pro Tite, né? A gente vai lembrar aqui do trabalho do Tite como treinador, inclusive em Porto Alegre. Vocês lembram do Inter campeão da Copa Sul-Americana? Nenhum dos laterais contratados naquela ocasião se firmou, e ele colocou Bolívar de lateral direito, a dupla de zaga era Índio Álvaro e o Marcão pelo lado esquerdo. É óbvio que é bom ter um jogador de ofício na função, mas se não tem, e se os jogadores que estão à disposição não têm uma qualidade inquestionável, por que não improvisar ou adaptar, como disse Maurício Saraiva? Aliás, vou acrescentar aqui, vocês lembram quem era o lateral esquerdo da Alemanha, campeã em 2014? Inclusive, era um quarto zagueiro. Era o quarto zagueiro. Era um quarto zagueiro destro, Maurício. E jogou adaptado à lateral esquerda. Futebol brasileiro não tem 2 laterais direitos em nível de seleção, meu caro André Silva? No momento não. No momento realmente não tem. Infelizmente não tem. Não tem nem, acho que em seleção de base que tu possa pensar, vamos investir nesse cara. Vamos voltar, o Brasil foi campeão olímpico, né? Quem era o lateral direito da seleção campeã olímpica? Daniel Alves. O Brasil não tem. Na esquerda já é um problema, né? Com todo respeito, o Alexandre. Quem foi na outra, no título olímpico do Brasil foi quem? O Renan Lodge. Se não me engano era o Renan Lodge. Na direita. E antes Felipe Luiz e Marcelo, os dois. As duas foi ele, Não, em 2016 não era Daniel Alves, 2016 era o Zeca improvisado. O Zeca improvisado. Tá aí a tua porque resposta. O William era o reserva. Era um improvisado. Quer dizer, é uma questão que não é dessa geração, né? Ela transcende gerações, Maurício. É porque hoje em dia no futebol, você consegue fazer a função do lateral adaptando jogadores de meio campo. Porque você precisa de uma saída de qualidade. Não dá, por exemplo, o Vacaria, que nos anos 70 foi um lateral cumpridor extremamente competente no Internacional, nas formatações táticas mais modernas, não jogaria, porque o Vacaria era um jogador que guardava a posição, tinha uma função tática interessante, era um sujeito de muito bom cruzamento, mas não era, por exemplo, veloz. Hoje em dia, se você abrir qualquer perspectiva, seja lá o modelo que você decida, ativo, reativo, pós-ativo, pós-reativo, uma palavra moderninha nova que venha a aparecer, seja o modelo que for, a primeira premissa, professor, é velocidade. Sem velocidade não faz futebol, porque você enche de linha de 4, linha de 5. O setor de meio campo, para mim, não é uma linha, muito raramente ela se constitui uma linha, ela é um setor, e cada um tem a sua geografia. Mas a gente acaba usando linha e linha e linha para simplificar, né? Para colocar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, uma ideia de que são setores alinhados.
Mas ali naquele lugar, hoje, você coloca meio-campistas. É só você ir para outras seleções. O Kimmich, por exemplo, que para mim é o melhor lateral direito do mundo, na verdade ele joga de lateral direito e de meio-campista, de volante. O Lan, que o Guardiola colocou no meio de campo, que foi o melhor lateral direito do mundo lá no São Paulo, no Bayern de Munique, na Alemanha, o Lan faz as duas. Então, cada vez mais o meio-campista joga do lado sem que isso seja improvisação, vira adaptação. É, na realidade da seleção brasileira, um lateral direito chamado pelo técnico Tite, Danilo. E por enquanto, sem um lateral direito de ofício para ser o reserva do Danilo. Gabardo, o que mais disse o Tite na entrevista coletiva, hein? Bom, temos duas possibilidades. Pedro e Ibanez. O Lucas Katsurayama separou. O Tite ao vivo está respondendo. Tem uma pergunta sobre o Pedro agora. Mas vamos colocar aqui a resposta separada pelo Lucas Katsurayama sobre Pedro convocado para a seleção brasileira, o artilheiro da Copa Libertadores da América pelo Flamengo. Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola. É o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual. Né? Vamos colocar dessa forma. O jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada, invariavelmente tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Bom, Pedro, além de ter sido convocado, certamente terá oportunidade para jogar nestes dois jogos contra Gana e Tunísia, porque ele recebeu... Oi, Maurício. Deixa eu só não escapar, não perder a vírgula da proximidade da fala do Tite, com todo o respeito à avaliação do melhor treinador do Brasil, disparado dos outros, mas o Pedro, tecnicamente, é muito mais bem dotado do que o Fred, né? Se você falar em característica, eu consigo compreender, são jogadores da mesma natureza. Mas o repertório do Pedro, o repertório técnico do Pedro é muito superior. Eu também acho. Maurício, nesses dois, porque o Tite sempre gostou muito do Pedro, mas por aquelas razões lá de lesão, de ter ficado no banco, o Pedro tem só 22 minutos em campo pela seleção brasileira. Então acho que nesses dois jogos aí, dia 23 contra a Gana e 27 contra a Tunísia, ele vai jogar. Além de ter sido convocado, ele vai jogar para ganhar minutagem com a camisa da seleção brasileira antes da convocação final. Na entrevista coletiva, eu perguntei sobre o Ibanez, gaúcho de Canela, 23 anos de idade, jogou em Garibaldi, depois foi para o Fluminense, foi para a Atalanta da Itália e hoje é titular da Roma do Mourinho. Em determinado momento, o Ibanez foi comentado para jogar pela seleção italiana, para receber um convite para jogar pela seleção italiana. Eu perguntei para o Tite como é que funciona isso, se eles conversam com os jogadores, como é que foi a conversa com o Ibanez para ter ele convocado agora para a seleção brasileira. Segundo o acompanhamento dele das categorias de base, nós conversamos com os técnicos das categorias de base, já colocando as qualidades, as virtudes e o crescimento do atleta. Acompanhando os seus jogos e já a questão da outra convocação, eu busquei na Roma um contato com o Mourinho e ele foi extremamente solícito e colocou para que nós pudéssemos conversar e colocando do grande momento dele também, que ele vinha já naquela outra, jogando com linha de 3, jogando com linha de 4, tendo essas duas possibilidades, algumas até de avaliação como lateral. Então essa versatilidade, essa preparação, esse melhor momento, esse crescimento e consolidação do atleta, eles são fundamentais. Foi mais ou menos esse processo. Está o Tite sobre o gaúcho Ibanez convocado para a seleção. O Tite está respondendo agora, Campa. Neste momento, a seguinte pergunta: se a seleção de 2022 é melhor que a de 2018. Vamos ouvir? Vamos lá. Eu controlei a alimentação porque eu preciso estar na minha melhor condição física para exercitar bem os trabalhos durante o campo e passei para todos nós. Esse foi o motivo da gente conversar e estar preparado nessa situação toda. Comparar, ela é muito difícil, eu volto a dizer, mas eu posso dizer um momento que nós tivemos e conversando com a Glenda Kozlovski, que a gente teve um dia das diversas formas de falar, e aí eu coloquei assim, eu digo, poxa, de novo uma história. Eu digo, eu recebi o convite de permanecer como técnico da seleção brasileira, quando terminou, eu estou caminhando, indo e volta, eu digo, cara, isso vai ser extraordinário, mas é uma quebra de
de toda uma sequência, nunca tinha tido uma sequência de um profissional. Eu digo, pai, é orgulhoso, mas ao mesmo tempo, é uma exposição muito grande minha, da família toda. A gente fica pesando tudo isso. Eu digo, aí, que nem o César fala, de que senão as cicatrizes, eu tenho todos os títulos bonitos, é bom e bonito em falar, mas todas as cicatrizes e as insucessos que eu tive, eu também sei o quanto doeu. E aí eu falei assim para a Glenda, digo, mas eu caminhando, indo e volta, digo, pô, se ganhar vai ser bonito pra caramba, mas se perder vai ter corte para tudo que é lado. Ela olhou para mim assim, vai ter corte, não tem jeito, vai ter. É a realidade. Então, entender isso, como esse processo, como parte integrante da realidade, mas ficar focado no melhor trabalho possível, sim. De estar, inclusive, numa condição física melhor para exercitar, para que a gente tenha um bom sono, uma boa alimentação, para dar, sim. Para que a gente esteja mentalmente fortalecido e nós temos um suporte muito grande, inclusive em termos mentais, em termos psicológicos. Nós temos a real dimensão. Então, todo esse processo, a gente está cuidando para fazer o melhor trabalho possível. Isso a gente busca, pode ter certeza, isso é um compromisso nosso. Está aí a parte final da entrevista do Tite na sede da CBF no Rio de Janeiro, Gamba. Olha, Gabardo, esse é um bom tema, hein? Maurício Saraiva, qual seleção é melhor? Aquela convocada para 18 ou essa que será convocada para 22? Só para lembrar um pouco os nossos ouvintes, a seleção chamada pelo Tite em 18, os 23 à época. Goleiros só tem uma alteração, foi o Cássio naquela Copa, e nessa vai o Everton. Alisson e Ederson estavam naquela lista. Laterais, Danilo, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Pedro Jeromel. Meias, Casimiro, Coutinho, Fernandinho, Fred, Paulinho, Renato Augusto e William. Atacantes, Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. A de agora é muito superior, Maurício? Muito superior. A defesa, você treina, trabalha, faz sistema de marcação mista por zona, individual. Defender, destruir, é muito mais fácil do que construir. Então, se eu comparasse a linha de defesa da de 2018 com essa, é provável que os nomes de 18 fossem melhores. Marcelo, Felipe Luiz, a própria figura do Pedro Jeromel comparada a desta. Mas eu digo que é muito superior, para usar a sua expressão, Felipe, do meio para frente. Nós temos hoje, em abundância, o que é raro no futebol mundial, que é jogador driblador. Você bota no time principal Vinícius Júnior de um lado, Rafinha do outro e Neymar, se houver dificuldade tática, eles driblam. Eles vencem a marcação a partir da vitória pessoal. E mesmo o Lucas Paquetá, que é o cara que fecha esse quarteto ofensivo, ele também é um jogador de muito boa qualidade técnica para driblar. Inclusive, no início da carreira, um dos defeitos sanados do Paquetá, Felipe, é que ele gostava de driblar perto da área do próprio Flamengo. Isso aí. E às vezes, como ele estava de segundo volante, não é todo drible que ele vai acertar. Né? Era criticado. É isso, né, Felipe? Se ele estiver na frente e tentar o drible, ele errou, há todo um sistema que vai compensá-lo. Se ele estiver a 30 metros do próprio gol, virou contra-ataque do adversário. De tanto que ele apostava na qualidade técnica dele. Então, para responder a sua pergunta, sim, essa seleção é muito superior. Eu também acho. Vamos ficar no meio aqui, Debona. Por exemplo, tá? Não sei se vocês concordam. Bruno Guimarães é muito superior ao Paulinho. Lucas Paquetá é superior ao Renato Augusto. Nessas comparações diretas. Sim. Eu assino embaixo o que o Maurício disse. Além dos atacantes, eu vejo muito potencial no Lucas Paquetá. Muito potencial. É porque no ataque não resta dúvida, né? O ataque não tem nem como abrir discussão. As laterais são muito melhores. Laterais perdemos agora, né? Perdemos, desculpa, né? Laterais perdemos agora. Nós tínhamos Felipe Luiz e Marcelo para a esquerda. Sim, não. Né? Perdemos. Danilo segue e o Fagner segue o debate que a gente estava fazendo aqui há pouco. Marquinhos e Thiago Silva seguem. Para mim o Jeromel é superior ao Ibanhas e ao Militão. Sim, porque ali a gente tem que voltar 4 anos atrás, né? Que vale o Jeromel voando sim. A época. Mas é superior. Eu acho que no gol o terceiro goleiro agora é melhor.
do que o Cássio à época. Eu acho que o terceiro goleiro é melhor. Creio que sim. Agora, essa abundância no ataque é o diferencial para a seleção. Nossa. Gamba, Só tem eu o Neymar, vi hoje né? a redação e o recorte da redação, porque eu estava aqui. Isso deve ter acontecido no Brasil todo. O torcedor brasileiro vibrou com a convocação de um jogador, do Pedro. Isso conta muito, sabe? Tu ter um jogador que a torcida quer, que a torcida aplaude. É porque se que a respeita torcida o momento, deseja. né? Tá se respeitando o momento. E a gente tá vendo, ele tá aqui nos nossos olhos, né? Seleção brasileira é momento e o Pedro merece ser chamado para a seleção. Ele merece essa oportunidade contra a Gana e contra a Tunísia para carimbar a sua presença na Copa do Mundo do Catar. A característica do Pedro, o Brasil precisa para mudar um jogo. Ele não vai ser titular na Copa do Mundo, pelo menos no início da Copa, mas o Brasil não tinha esse jogador para mudar uma característica. 18, nós sofremos com isso. O Gabriel Jesus não fez um gol na Copa do Mundo de 2018 e não tinha uma alternativa. Ele é o cara que vai tirar da lista o Matheus Cunha. A lista definitiva de 26 jogadores terá... O Gabriel Jesus não foi convocado, não é porque está em dúvida. Não, a está na escalação Copa, dele. está na Copa. É porque ele se achou de centroavante e está na Copa, Tá na legal. Copa, tá na Copa. Mas na lista dos 26, quem dança é o Matheus Cunha para entrar o Pedro. Agora, Gambá, eu acho que tem um outro exercício que dá para fazer, tem 4 minutos ainda, né? Tem. A gente passou aqui o nome dos 26 jogadores para estes jogos contra Gana e Tunísia. E o time? Que time será que o Tite vai colocar em campo? Vou passar um provável aqui. Vamos ver se vocês concordam. Vamos lá. Alisson, Danilo na lateral direita. Vamos colocar aqui Marquinhos e Thiago Silva, de zagueiros, e o Alexandro na lateral esquerda. É isso. Bom, os dois volantes ali, Casemiro, o Fred tem sido titular do Tite, mas eu colocaria Bruno Guimarães. Bom, nós vamos ver, né? Vão ser dois desses três. Eu iria de Bruno Guimarães também. Eu tô fechando com o time do Gabá. Eu iria de Bruno Mas eu Guimarães. acho que vai jogar o Fred, que tem sido titular com o Tite. Mas enfim, vamos ver o que ele vai decidir. Se o Pedro efetivamente for titular, e eu acho que vai ser porque o Tite vai dar minutagem para ele nestes dois jogos. Então, teria uma linha de 3 ali atrás do Pedro, né? Pedro como centroavante e a linha de 3. Pode ser por um lado o Rafinha, pelo outro lado o Neymar e o Paquetá centralizado. Ou será que ele colocaria os 3 dribladores que o Maurício falou? Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior. Eu ia te fazer essa pergunta para saber se ele vai jogar o Pedro porque o Pedro precisa jogar e porque é um laboratório para os centroavantes, ou ele tem dúvida se o time dele tem centroavante ou não tem. Um dos jogos o Pedro começa como titular. Eu não tenho dúvida. Eu vou com a cabeça do Tite, tá? Eu tenho a impressão que, conhecendo o Tite desde o Caxias e o Andrezinho, boa parte da gente também, mas eu conheci de conversar com ele, treinador do Caxias, e campeão em 2000, dando roda no Grêmio dentro do Olímpico, dentro do Centenário, enfim. O que o Tite deve estar pensando com aquela cabeça dele? Ele abre com o time que vai começar a Copa. Ou seja, o trio terá, o quarteto terá Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar, e em dado momento, depois de ele dar jogo para esses caras, porque ele precisa aproveitar o máximo de entrosamento deles, o primeiro cara que entra, e pode ser até no intervalo, é o Pedro. Mas eu não acredito que o Pedro comece jogando, porque algum desses caras titulares da Copa teria que ficar no banco. Eu não creio que o Tite faça isso. Eu concordo, não, Pedro. Eu concordo, eu concordo com o Maurício. Acho que o primeiro jogo abre assim, tá? E aí no segundo jogo, eu acho que aí ele abre com o Pedro para saber como é que o Pedro vai se desenvolver como titular. Mas já entra no primeiro. Não, entra assim, mas tipo, abre o jogo que eu joguei começar como titular. O Ibanez vai jogar, o Everton Ribeiro vai ter que jogar. Pra poder ver esses caras. O Matheus Cunha vai ter que jogar. O Gabardo sabe até melhor as datas, não vai ter tempo pra treinar, né, Gabardo? Se não testar o Pedro agora, não testa nunca mais antes da Copa. Não vai ter jogo mais pra testar. E se o Matheus Cunha tá na lista porque ele tem dúvida, vai jogar. Se o Everton Ribeiro tá na lista porque ele tem dúvida, vai jogar. E é o Rafinha ou o Anthony? Pai, eu ia dizer isso. Abre a Copa com o Rafinha, mas o Anthony tem tudo pra ganhar essa condição de titular. O Anthony tá jogando demais. Tá jogando Você demais. acha, professor? Eu acho que o Rafinha se afirma e fica. É bom que o Tite tem a gente tá falando aí, né? Bom, e é outro driblador, né, Maurício? É outro driblador que inventa, que eu digo, sabe fazer coisas diferentes, eu improviso, né? Vocês estavam falando de uma posição, por exemplo, que não me preocupa no Brasil, você pode jogar a camisa para cima, é diferente da lateral direita, que se você jogar para cima, quem pegar a camisa, eu vou ter que torcer para que dê certo, na lateral direita, Danilo ou quem seja. Agora, na segunda posição do meio, pode jogar para cima porque o nível é alto do mesmo jeito. Eu preferiria o Bruno Guimarães
porque além de ele agregar a mesma qualidade e velocidade do Fred, ele tem liderança. Ele é um jogador de extrema irresignação com resultado negativo. E eu gosto de cara assim numa Copa. Vamos lá, gente. Transição pro FM com Esportes ao meio-dia na Gaúcha. Esportes ao meio-dia. Dupla Grenal. Análise e atualização em tempo real das notícias do futebol. Parceria. Ferramentas Gerais. Brosalto Chevrolet. Unicred. Superaço e Betson. Felipe Gamba. Meio-dia, 25 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, André Silva. Sábado para assumir a vice-liderança e ficar o domingo secando o Flamengo e também o Corinthians, que são os rivais do Inter nesta briga. E quem sabe ainda na própria noite de sábado, vencendo o Cuiabá, torcer pelo improvável, um tropeço do líder Palmeiras contra o Juventude. Mas é o Inter, no mínimo, tentando a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Time está definido, é o mesmo dos últimos jogos, exceto Depena suspenso, com Alan Patrick em seu lugar. E a preocupação são os cartões amarelos, Gamba. 6 titulares entram amanhã pendurados. Inter que está nesta reta final de Campeonato Brasileiro. E, portanto, pode perder um destes jogadores. Gabriel Mercado, Bustos, o Gabriel Volante, Johnny, Maurício e o próprio Alan Patrick. Maurício Saraiva é o nosso convidado hoje aqui em Esportes ao meio-dia. O time está definido, não há dúvida, Alan Patrick titular. Inter que na rodada pode chegar à vice-liderança do Brasileiro, Maurício. E eu acredito na maturidade, boa tarde a todo mundo que está conosco, eu acredito na maturidade de um Inter que tem vitória sobre o Avaí, vitória sobre o Juventude, empate num resultado que quase foi vitória com o Corinthians e agora deve fazer vitória sobre o Cuiabá. Porque o Cuiabá eu vi jogar contra o São Paulo, com todo o respeito profissional que merece cada jogador que tenta fazer o seu melhor lá pelo Cuiabá. Mas o time é muito frágil, Felipe. Ele tem dificuldade, seja técnica individual, dificuldade coletiva. É um time que o Internacional, se tem objetivo de vaga direta de Libertadores, e este é o objetivo do ano que restou, ele não pode desperdiçar ponto, ele não pode negociar ponto com o Cuiabá. Dentro do Beira-Rio, com mais de 30 mil pessoas, para mim supera essa marca dos 25 que o Inter estava dando aí, vai ter mais de 30 mil pessoas no Beira-Rio, com um time bem escalado, com 2 armadores, com o ponta e o centroavante. Eu acredito que o Inter está maduro para ganhar do Cuiabá sem susto. O principal destaque do Grêmio, Felipe Duarte. Que treinou nesta manhã aqui no CT Luiz Carvalho, e o técnico Renato Portaluppi, que está de aniversário hoje, 60 anos de idade, comemoração. E apesar do clima festivo, ou do ambiente que poderia ser festivo, não tem festa não, segue mistério, sigilo total, no time que vai encarar o Vasco da Gama no próximo domingo às 4 horas da tarde. O treino de hoje repetiu os mesmos moldes do que aconteceu ontem, apenas a primeira parte, o aquecimento aberto para a imprensa. Nessa parte, coletes foram distribuídos, mas sem um esboço de time. Por exemplo, Jeromel estava num time, Bruno Alves estava no outro, então não tem como decifrar qual o time que o Renato vai mandar a campo. A tendência é de poucas mudanças, se compararmos a escalação escolhida pelo Cezinha, pelo César Lopes, no confronto contra o Vila Nova. Apenas a entrada de Tassiano na vaga de Campas. Tassiano como um meio articulador, jogando atrás do centroavante. Edilson mais uma vez trabalhou com bola, mostrando estar totalmente recuperado das dores no joelho direito, e logo mais vai conceder entrevista coletiva aqui no CT Luiz Carvalho, comprovando que ele está à disposição do Renato, é um dos homens da confiança do treinador. Provável Grêmio para o domingo, tem Breno no gol, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Nicolas segue afastado por lesão. Vilhaçante, Bitelo, Guilherme, Tassiano, Biel e Diego Souza. Colocaria também uma possibilidade de, quem sabe, do Lucas Leiva aparecer nesse time. E até traga um bastidor. Hoje, antes do treino começar propriamente, começar com trabalhos com bola, aquecimento e tudo mais, o Lucas Leiva foi um dos primeiros a chegar no campo e teve uma conversa reservada com o auxiliar técnico Alexandre Mendes. Pode ter sido só uma coincidência, o Lucas Leiva foi o primeiro a chegar no campo, ele e o Jonathan Robert, ficou conversando com o auxiliar, mas essa conversa existiu.
É aquela história, né, Gama? Pode ser também uma explicação da comissão técnica. Olha, Lucas, tu é experiente, contamos contigo, mas neste momento, Vilhaçante e Bitelo podem formar a dupla de volantes mais uma vez. Maurício Saraiva, suas apostas para a primeira escalação de Renato comandando o Grêmio domingo contra o Vasco, Maurício. Tassiano e mais 10. Tá. Aí você vai decidir, por exemplo, se mantém o Bitelo, que tem tido irregularidade na sua produção, ou se vai com o Lucas Leiva, que tem tido regularidade para baixo. Ele tem jogado mal. Ele não teve pré-temporada, agora nós temos 12h30. Então, a essa altura, me parece que o meio-campo mais vigoroso, mais sensato para começar no domingo tem Bitelo com o Vilhaçante. Este sim, estabilizado como titular. O Tassiano na função que já foi do Campas, sem que pudesse ser cumprida com regularidade em alta. Ele oscilava, eu vi contra o Operário de Ponta Grossa, ele fazia o gol que abriu um jogo que estava difícil, vira 5-0. Mas ele oscila dentro do próprio jogo e oscila de um jogo para outro. Então o Tassiano entra ali direto. Vilhaçante com Bitelo num primeiro momento. E logo adiante, senhoras e senhores do Conselho, eu não tenho nenhuma dúvida de que, dependendo do jogo, dependendo da situação em que o Grêmio esteja para subir, Thiago Santos passe a ser muito mais utilizado do que vinha sendo com o Roger Machado, inclusive na Arena. Lucas Katsurayama é o diretor do programa nesta sexta-feira. Lembrando que a dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia tem o patrocínio de quem, Lucas? De Ferramentas The Tools, na mão de quem faz. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CRS, unir ideias, move futuro. Acesse crs.org.br. Nossa equipe técnica tem Eduardo Polidori, Moavécia, Daniel Rodrigues, Pedro Castro, Sérgio Altenhofen, Matheus Giuseppe, Rudinei August. Intervalo comercial e na volta a seleção brasileira convocada para os amistosos contra Gana e Tunísia. Meio-dia, oferecimento mês do cliente é na Ferramentas Gerais. Concorra ao valor de um Mini Cooper elétrico e 20 viagens para Dubai com a Unicred. Saiba mais em bit.ly/invista na Unicred. Superar a sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. É com 2 S e N no final. E Brosalto, é hoje, hein? Sua grande oportunidade de sair de Tracker zerinho. Tracker Day, um dia inteiro com ofertas e condições nunca imaginadas. Não perca! Venha correndo aproveitar. A Brosalto tá te esperando em Canoas, Gravataí ou Viamão. Vamos falar de seleção brasileira. Eduardo Gabardo, Tite convocou a seleção para os amistosos contra Gana e Tunísia. Gabardo. Manhã de convocação na sede da CBF Gamba, dia 23 jogo contra Gana em Le Havre, na França, dia 27 contra a Tunísia em Paris. Os 2 últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo. Pedro do Flamengo foi convocado em grande fase, artilheiro da Copa Libertadores da América. O zagueiro gaúcho Ibáñez, que atua na Roma da Itália, também foi chamado. Atenção para a lista. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Laterais Danilo, Alexandro e Alex Telles. Zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, Bremer da Juventus da Itália e Ibáñez da Roma. Para o meio-campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Para o ataque, Neymar, Pedro, Antony, Firmino, Matheus Cunha, o Richarlison, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e também o Rafinha. Estão aí os 26 convocados. Lembrando que esta é a última lista antes da convocação final para a Copa no dia 7 de novembro, seleção treinando em Turim a partir de 11 de novembro. Um outro detalhe importante, ficaram de fora Daniel Alves por uma condição física, não fez pré-temporada no México quando chegou. Felipe Coutinho e Gabriel Jesus também não foram chamados. Se nestes 2 amistosos o Tite precisar de um outro lateral direito, Éder Militão ou Ibáñez, um dos 2 pode atuar no setor. Copa do Mundo aqui na Gaúcha para Grupo Felite. Ofertas de Expo Inter nas concessionárias Felite. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Se quiser cooperar, vem junto. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fruque Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto. E Cartórios de Protesto,
o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Gamba. Obrigado, Eduardo Gabardo. Placar gaúcha aqui em Esportes ao meio-dia. São Paulo é finalista da Copa Sul-Americana. Lucas Katsurayama. Porque na ida perdeu por 3-1. Ontem no Morumbi venceu por 2-0 o Atlético Goianiense. Levou a decisão para os pênaltis. Aliás, com 2 gols de Patrick. Joga a final 1º de outubro em Córdoba, na Argentina, contra o Independente Del Valle. Placar gaúcha aqui em Esportes ao meio-dia. Para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac, quinzena da reforma Redmac. Transforme seu lar com grandes ofertas. O que é assunto no Twitter, Lucas? Uma informação do jornal AS. A FIFA cogita realizar o Mundial de Clubes de 2022 nos Estados Unidos em fevereiro de 2023. A competição também pode ser na China ou nos Emirados Árabes. Ontem o Cruzeiro praticamente assegurou, né, seu retorno para a primeira divisão. Chegou a 62 pontos. Está um pontinho do número mágico de 63. Foi 1-0 contra o Operário, Lucas. Gol do Edu e abriu 21 pontos do 5º colocado. O Cruzeiro está voltando para a primeira divisão. Intervalo comercial. Na volta tem Adroaldo Guerra Filho e a sua opinião aqui no programa. Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Hora de opinião no espaço de Pedro Ernesto Denardim. O comentário de Adroaldo Guerra Filho. Que comenta aqui Lucas Katsurayama para Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. E a FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito na FMP. Boa tarde, Guerra. Boa tarde, meu amigo Gamba. Olha, é um fim de semana daqueles. A dupla Grenal está proibida de tropeçar. No sábado, amanhã, aqui no Beira-Rio, o Inter enfrenta o Cuiabá. E todo mundo sabe que o Cuiabá está brigando para não cair. Esses 3 pontos são tão importantes, mas tão importantes, que colocam o Inter para dormir na vice-liderança. É pouco? Claro que não, é muito. É quase um passo decisivo para a vaga direta na Libertadores do ano que vem. E amanhã, aqui na Arena, o Grêmio enfrenta o Vasco, que também tem dado o que falar, não consegue manter uma sequência de vitórias. O Grêmio na reestreia do Renato, casa cheia, outro público, todo mundo pensando alto. Eu acho que o Grêmio vai jogar com inteligência. O que significa isso? Primeiro, não perder. Depois, tentar ganhar. O empate é maravilhoso? Não é. Mas o empate mantém uma rodada a mais e o Grêmio com vantagem sobre o time carioca. O que significa que está alinhavando a sua construção de volta para a Série A, onde o Cruzeiro já está garantido. Então, o fim de semana é para o torcedor dar uma mão, tanto para um quanto para o outro. A dupla precisa do grito, da garganta, do empurrão. E se os dois ganharem, 2022 estará quase realizado. Um abraço, Gamba, bom final de programa e depois eu volto no sala. Um abraço. Muito obrigado, grande abraço. Adroaldo Guerra Filho, hora de falar de futebol feminino. Ipiranga, patrocinadora oficial do Gauchão Feminino. Janaína Vire tem novo episódio do podcast Resenha das Gurias, Jana. E o podcast dessa semana fala sobre o jogo importante do Inter na segunda-feira contra o São Paulo, que vale uma vaga inédita na final do Brasileirão. O jogo no Beira-Rio foi 1-1. E a Gaúcha transmite, gente, na segunda-feira com a Valéria Possamay em São Paulo, acompanhando essa decisão para as gurias coloradas, a Gaúcha acompanhando o futebol feminino. Obrigado, Janaína. Esportes ao meio-dia vai ficando por aqui. Lembrando que a rodada da Premier League foi toda ela adiada em função da morte da rainha Elizabeth II. E Felipe Toledo é campeão mundial de surf, mais um brasileiro levando o mundial. Vem aí na sequência o correspondente, logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde de sexta-feira, ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.